Provérbios 4, versículo 23. Um versículo muito conhecido, muita gente consegue saber de cor e salteado. Amém? Posso ler? Abram suas Bíblias, liguem seus tablets, celulares, façam como acharem melhor. Provérbios 4, 23. A palavra diz assim: sobre tudo o que se deve guardar, guarda o seu coração, porque dele procedem as fontes de vida. Amém? Amém. Quando eu li esse versículo, eu fiquei perguntando, por que guardar o nosso coração? Por que a palavra é tão enfática com relação a guardar o nosso coração? Porque o que o nosso coração significa, querido, são as nossas emoções. E quando o provérbio diz que nós devemos guardar o nosso coração, o que está querendo dizer é que nós devemos guardar os nossos sentimentos. Nós devemos guardar aquilo que acontece dentro de nós, porque vocês sabem que é nas nossas emoções que começam os nossos erros. E é isso que a gente deve guardar. E a palavra também diz que o nosso coração é enganoso. Por que o nosso coração é enganoso? Porque os nossos sentimentos nos traem. Por mais que a gente queira tentar dominar os sentimentos, a gente não consegue. Por isso que a palavra diz que nosso coração é enganoso, porque nós não conseguimos dominar os nossos sentimentos. E vocês já perceberam como nós temos um grande hábito de monitorar e controlar o nosso comportamento? Como a gente gasta um esforço enorme em controlar aquilo que fazemos ou aquilo que gostaríamos de fazer. Por que isso acontece? Porque no nosso comportamento nós estamos sendo observados. Na forma de falar, na forma de agir, na forma de andar, na forma de às vezes se expressar com algumas pessoas, nós estamos sendo observados. E nós fazemos de tudo para não chamarmos a atenção. Para que no fundo a gente não venha a ser chamada a atenção. E isso gera em nós uma energia muito grande. Vocês já pararam para pensar o quanto nós gastamos de energia nos policiando? O quanto nós gastamos de energia tentando segurar muitas vezes aquilo que pensamos ou que de fato gostaríamos de fazer? E por que isso, queridos? Porque ainda dentro de nós podem existir problemas ou situações não resolvidas. Podem existir problemas que às vezes nós não conseguimos expressar. Situações que nós não conseguimos manifestar. E isso está dentro de nós. Isso fica dentro de nós, fica que nem um turbilhão dentro de nós. E enquanto nós não conseguimos verbalizar uma situação, uma dor, uma amargura, e não permitir que Deus haja dentro de nós, nós vamos continuar com os nossos sentimentos aflorando mais do que o nosso comportamento. Queridos, isso é muito ruim, porque nós podemos ter dentro de nós cômodos fechados. Nós podemos ter parte do nosso coração fechado para Deus, não permitindo que o Espírito Santo trabalhe nessas situações. Porque nós sabemos que nós só começamos a dar vazão ao Espírito Santo, a deixar Jesus trabalhar na nossa vida, quando nós verbalizamos o que existe de errado nos nossos corações. E muitas vezes nós fazemos a retenção disso, nós seguramos isso, nós não abrimos o nosso coração. E aí fica complicado, porque nós vivemos uma realidade que nós não somos. Ou muitas vezes nós expressamos aquilo que nós gostaríamos de ser, mas quando existe uma fagulha, a gente mostra quem verdadeiramente a gente é. Esse é o grande problema, queridos. E quando eu estava lendo essa palavra, a palavra é como espelho. A palavra tem que falar para nós. A palavra tem que mostrar essas coisas no nosso coração. Jesus fala isso. Jesus faz um alerta muito grande para nós lá em Mateus 15. Mateus 15, do versículo 1 a 20, ele mostra o perigo de nós isolarmos o nosso coração. Ele mostra o perigo de não permitir que a cura venha sobre nós. No começo dessa passagem, eu não vou ler ela toda, mas no começo dessa passagem, do versículo 1 a 3, a palavra diz que os discípulos estavam comendo e eles não fizeram o ritual de lavar as mãos, como mandava na lei de Moisés. E os fariseus chegam para Jesus e dizem: Jesus, o que é isso? Como os seus discípulos não fazem o ritual de lavar a mão? Que história é essa? Eles não cumprem a lei? E Jesus, dos versículos 3 a 9, ele responde aos fariseus. E ele já de cara começa chamando os fariseus de hipócritas.
Vocês são hipócritas. Vocês reparam nos meus discípulos que não lavam a mão, mas vocês não fazem o que deveriam. Vocês só têm aparência de bem. Vocês só fazem aquelas coisas para os outros verem que vocês são bons, mas dentro do coração vocês agem errado. E aí ele fala uma coisa muito interessante, ele fala o seguinte, ele fala no versículo 10, que diz que havia uma multidão, e a palavra diz que tinha uma multidão, então eu imagino que havia uma multidão olhando os fariseus confrontando Jesus, e Jesus respondendo para os fariseus, e no versículo 10 ele se vira para a multidão e diz assim, prestem atenção, o que contamina o homem não é o que entra pela sua boca, mas sim o que sai da sua boca. Interessante, queridos, porque Jesus dá um tremendo ensinamento. Nessa frase simples que ele diz à multidão, ele mostra que o que está dentro do nosso coração, muitas vezes, prejudica o nosso comportamento lá na frente. E a gente não percebe isso. E o interessante é que nem os discípulos perceberam. Porque lá no versículo 10, versículo 15, um pouquinho à frente, Jesus está explicando o que ele está dizendo da situação, e o que ele quis dizer foi que muitas vezes nós podemos ter caras de bonzinho, caras de boas pessoas, caras de bons cristãos, mas no fundo, a gente ainda não está transformado pela palavra. No fundo, nosso coração ainda quer coisas que não são de Deus. A gente ainda corre atrás de coisas que podem nos contaminar, podem nos prejudicar. E os discípulos não entenderam, tanto não entenderam que Pedro, lá no versículo 15, e aí eu gostaria de ler com vocês do 15 ao 20, Pedro vira para Jesus e fala assim, Jesus, não entendi muito bem não, o senhor pode explicar o que o senhor quis dizer? Eu acho legal porque os discípulos, eles são bacanas discípulos, não são, Bia? Porque eles são que nem nós. Jesus ensinava e eles aí viravam para Jesus, Jesus, ó, desculpa, mas eu não entendi nada. O senhor pode explicar o que está acontecendo? E lá no versículo 15 de Mateus 15 diz assim, então Pedro pediu, explique para nós aquilo que o senhor disse antes. Jesus disse, olha, eu gosto de Jesus, ele diz assim, vocês também ainda não entenderam? E no 17 ele diz assim, o que entra pela boca vai para o estômago e depois sai do corpo. Mas o que sai da boca vem do coração. É isso que faz com que a pessoa fique impura. Porque do coração vêm os maus pensamentos, os crimes de morte, os adultérios, as imoralidades sexuais, os roubos, as mentiras, as calúnias. São essas coisas que fazem com que alguém fique impuro. Mas comer sem lavar as mãos não torna ninguém impuro. Queridos, vocês perceberam o que Jesus está falando aqui? Jesus está alertando os discípulos, e é um alerta para nós também, que é na nossa vontade, é naquilo que está dentro de nós, é naquilo que muitas vezes a gente não consegue segurar, é onde nós geramos o pecado. É onde o pecado é gerado, por isso que Provérbios 4:23 nos alerta, tome cuidado com o seu coração. Porque é dele que vem as fontes de vida, é dele que vem as fontes da sua vontade, é dele que vem esse sentimento dentro de nós. Nós precisamos tomar muito cuidado, querido. Sabe por quê? Porque os nossos sentimentos são verdadeiros mistérios, até para nós. Muitas vezes, nós não confessamos aquilo que está doendo no nosso coração, a gente põe uma pedra. E aí o nosso coração continua fervilhando com aqueles sentimentos, com aquelas emoções, a ponto de muitas vezes se explodir, querido. E quando explode, nós somos expostos para a situação. E aí pessoas que nos olhavam de um jeito, ou nós mesmos vamos dizer, puxa, como é que eu pude fazer aquilo? Como é que eu pude deixar chegar nessa situação? E muitas vezes o alerta é silencioso, a gente nem percebe que isso está dentro de nós. Porque nós sufocamos tanto algumas situações, sufocamos tanto algumas raízes de amargura, sufocamos tanto algumas coisas que recebemos, que isso fica como meio inerte lá dentro. Deixa eu dizer uma coisa para vocês, a palavra diz que isso não fica inerte. Senão Provérbios não teria dito, tome cuidado com o seu coração, cuide dele. O que a palavra está dizendo é que nós todo o tempo precisamos nos autoavaliar com isso. Nós precisamos ter a firmeza e a coragem de nos enfrentar. Porque se nós não fazemos isso, essas situações não vão ser expostas.
A gente vai achar que a gente está sempre muito bonzinho, que a gente está sempre muito legalzinho, que Jesus já fez o que devia ter feito na nossa vida. Nós estamos nos enganando. Precisamos tomar cuidado com isso, queridos. Por isso que nós temos que prestar muita atenção nos nossos sentimentos. Os nossos sentimentos, quando eu estava pensando nessa palavra, e até porque essas 2, 3 últimas semanas aí teve erupção do vulcão na Guatemala, teve outra no Havaí. Eu falei, poxa vida, o nosso coração parece um vulcão adormecido. A gente pensa que ele está bom, que ele está tranquilo, que não tem nada demais. De repente vem aquela pressão, vem aquela força e o nosso coração explode. E aquilo que a gente pensava que estava sufocado, o velho homem que estava morto, que devia estar crucificado, ele aparece de novo. Ele surge novamente. Só porque nós não conseguimos encarar isso antes. De repente, como que numa explosão, ele se manifesta. E o pior é que quando ele se manifesta, ele afeta a nossa vida. Se afetasse só a nossa vida, estava tudo muito bom. Só que ele afeta a vida de quem está ao nosso lado. E pessoas que estão junto conosco começam a receber a carga daquilo que a gente não soube administrar. Ou não soube entregar na mão de Cristo para que Ele pudesse curar o nosso coração. Queridos, isso acontece mais do que a gente pensa. Você já deve ter ouvido N histórias de casais cristãos. Casais cristãos, não estou falando de casais do mundo. Casais cristãos que viviam uma vida que todo mundo olhava e falava, uau, que casamento que eles têm. Puxa vida, eles parecem eternamente apaixonados. E de repente, você ouve dizer que aquele casal se separou. Queridos, não foi de repente. O vulcão não surge de repente. O vulcão precisa que a lava trabalhe dentro dele, que haja pressão, que a lava esquente. Ele só é de repente porque ele de repente tem uma explosão que durante muito tempo foi construída dentro dele. Vocês acham que foi de repente que um casal desse se separa? Claro que não. Os corações começaram a ficar contaminados. E eles não tiveram a coragem de colocar para fora aquilo que contaminava os corações. Eles não cuidaram do coração. Ou porque eram líderes, ou porque todo mundo dizia que era um exemplo, ou porque todo mundo observava o comportamento. Sabe o que aconteceu? Eles continuaram na aparência. Só que num determinado momento não deu para sobreviver à aparência. E a hora que o vulcão explode, vem para fora tudo que estava dentro guardado. E há ruptura. E as consequências de uma erupção a gente sabe que são devastadoras. E eu achei interessante a comparação, e a comparação que existe entre o vulcão do Havaí e o vulcão da Guatemala. Eu fiquei pensando, porque tem erupções na nossa vida que é que nem o vulcão do Havaí. O vulcão do Havaí, diferente, porque, e às vezes a gente fica se perguntando, né, por que o vulcão do Havaí matou menos pessoas que o vulcão da Guatemala? Apesar, aí a gente fica, não, porque o Havaí é estado americano, é mais desenvolvido. Não é, é o tipo de vulcão. O vulcão do Havaí, quando ele estoura, ele solta lava. E a lava vai caindo pela encosta da montanha. E a lava cai devagarinho. E aí dá tempo de ser avisando todo mundo que está no caminho da lava para sair da frente. É isso que é o vulcão do Havaí. O vulcão da Guatemala é um vulcão de erupção instantânea, ele explode. Quando ele explode, eu não sei se vocês viram nas reportagens, ele solta aquela fumaça cinza. Aquela fumaça cinza, se vocês não sabem, é uma fumaça mistura de enxofre e pedra, que mais ou menos dentro daquela fumaça deve estar 700, 800 graus. E ela anda mais ou menos a uma velocidade de 100 a 200 km por hora. Então quando ela explode, o que está num raio de 200 km é quase que instantaneamente cozido a 800 km por hora, a 800 graus. Confesso que achei que andava 60 km por hora. Nada. Então você percebe o que acontece? Não dá tempo de você avisar as pessoas, sai da frente. Existe esse tipo de erupção nos nossos corações. Quando ela é lenta, quando vai vazando aos pouquinhos, às vezes a gente tem aquele, puxa, eu estou pisando na bola, vou dobrar o meu joelho e vou orar. Eu estou percebendo a lava caminhando na direção de quem eu amo. Eu estou percebendo que a minha amargura, o meu falar, vai prejudicar. É melhor eu parar agora. Jesus, resfrie esse vulcão. Entra na minha vida. Mas e quando é um vulcão igual ao da Guatemala, queridos?
porque ele explode de repente. E aí ele simplesmente devasta quem está ao nosso lado. É o que acontece quando a gente vê isso. De repente, pessoas que têm hábitos inofensivos, ou acham que é inofensivo o seu hábito, mas está se destruindo. Hábitos que muitas vezes as pessoas fazem no escuro e não têm coragem de confessar. Como Jesus disse, hábitos imorais. E a pessoa acha, não, eu só estou prejudicando a mim mesmo. Isso não acontece, ninguém sabe o que eu estou fazendo. Isso pode gerar um vulcão que nem o da Guatemala. E uma hora explodir. Quantas palavras são lançadas de forma devastadora contra nós e que vão se acumulando no nosso coração, e muitas vezes a gente vai sorrindo, dizendo isso não me afeta, isso não me afeta. Nossa, eu estou além de tudo isso, e os nossos sentimentos vão sendo mexidos, os nossos sentimentos vão sendo corroídos, e de repente cai aquela gota, como aquela gota que enche o copo, e a gente explode. E às vezes as pessoas que estão do lado não estão nem sabendo o que está acontecendo, e a gente explode de uma maneira terrível. Nada acontece por acaso, queridos. Por isso que a gente tem que guardar o nosso coração. Nada acontece de repente na vida de um cristão, porque nós já fomos tocados por Cristo. Nós já recebemos o Espírito Santo. E quando o Provérbios escreve que guarde o teu coração, ele não está falando para alguém que está no mundo, para alguém que não conhece Deus, para alguém que não foi iluminado pela presença de Jesus. Ele está falando para cristãos. Ele está falando, guarde o seu coração. Você já recebeu uma nova chance na vida. Entenda que Jesus quer nos curar de todas as coisas. Permita que Ele traga cura aos nossos corações. Queridos, quando eu estava pensando sobre isso, eu achei um personagem que eu fiquei pensando, eu falei, puxa vida, Davi não guardou o coração dele. A Bíblia conta a história de Davi. E ele não guarda o coração. A palavra diz que um belo dia, ele está andando pelo palácio e vê Betseba tomando um banho e começa a cobiçá-la. Queridos, a Bíblia não fala, mas vamos dar uma olhada em Davi. Pensem comigo. Será que Davi caiu só numa olhada? Ele vivia cercado de mulheres, e provavelmente mulheres bonitas no palácio. Será que ele caiu só porque olhou uma única vez uma mulher tomando banho? Desculpa, eu não acredito nisso. A Bíblia não conta, mas eu não acredito. Eu não acredito que Davi era um homem tão fraco assim. Ele era um rei guerreiro, ele sabia da responsabilidade dele. Ele sabia da responsabilidade como rei, e mais, ele tinha um temor muito grande a Deus. Para que ele tivesse caído como ele caiu, o temor tinha que ter sido minado. E volto a dizer, o Fernando falou sobre isso quando ele pregou, sobre a questão de nós deixarmos o temor de Deus ser minado nos nossos corações. Quem pode minar o temor de Deus nos nossos corações? Os nossos sentimentos. Porque nós vamos olhando a situação, e quando o prazer da situação se torna maior que o temor de Deus, a gente cai no pecado. Para mim foi isso que aconteceu com Davi. Ele não olhou uma vez, ele olhou várias vezes. Até o momento que ele disse, eu sou rei, tudo posso. Ele esqueceu que nem tudo era lícito, e que nem tudo convinha. Mas ele disse, eu sou rei, eu posso, estou aqui sozinho no palácio, eu posso ter quem eu quiser. Mas isso nasceu primeiro no coração dele. Isso foi evoluindo no coração dele. Isso aconteceu porque ele deixou contaminar os sentimentos. E porque ele não bloqueou aquilo que começou a nascer no coração dele. Ele podia sim ter dobrado o seu joelho, na hora que ele percebeu os primeiros sintomas, e ter pedido ajuda a Deus, porque ele sempre fazia isso aonde? Nas batalhas. Ele não fazia. Nós não vemos a história de Davi, que diz que em todas as batalhas ele pedia a direção de Deus. E mais, não só ele pedia, ele ouvia a direção de Deus. Deus falava, vai pela direita, ele ia. Agora você muda a estratégia, vai pela esquerda, ele ia. E ele vencia todas as batalhas. Só que quando o sentimento aflorou dentro dele, a vontade do prazer foi maior do que a busca de Deus. É isso que Jesus fala aos discípulos. Cuidado, cuidado. Porque a aparência vocês controlam, mas o sentimento, nós precisamos da ajuda de Deus para controlar.
Senão o sentimento nos engana. O sentimento vai fazer com que a gente perca a noção do temor de Deus. Quando o prazer por aquilo que nós desejamos se torna maior do que a presença de Deus na nossa vida, nós vamos cair no pecado. Ah, pastor, isso não vai acontecer. Claro que vai, a palavra diz que vai. Aconteceu com um homem que era segundo o coração de Deus. E sabe o que eu gosto da palavra? Porque lá em Tiago 5,16, 5,15, 14 e 15, fala de Elias, o maior profeta que existiu em Israel. E sabe o que a palavra fala desse homem? A palavra começa dizendo assim: Elias, um homem igual a nós, sujeito às mesmas paixões. Então, se Elias, que era o maior profeta de Israel, reconhecido como um homem mais santo de Israel na época, a palavra diz que ele era um homem sujeito às mesmas paixões. Davi era um homem sujeito às mesmas paixões. Nós somos pessoas sujeitas às mesmas paixões. Nós não podemos fugir disso, queridos. Se nós fugirmos disso, nós já estamos nos enganando. E se nós já começarmos a nos enganar, nós não vamos permitir que o Espírito Santo trate o nosso coração. Porque nós vamos estar com aquela aparência de bonzinho, com aquela boazinha: não, eu sou bom, nada me atinge, nada me faz. Mentira! Sabe aonde nós vemos isso, queridos? No erro de Davi. Davi permitiu que isso crescesse no coração dele. Ele permitiu que isso se desenvolvesse. Nós temos que ter muito cuidado com pequenos hábitos, pequenas concessões que nós fazemos a nós mesmos. Ah, ninguém está vendo, isso me traz tanto prazer, que mal tem. Uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, vira um hábito. Esse hábito começa a trazer coisas no nosso sentimento. Daqui a pouco nós começamos a explodir quando nós não temos. Precisamos tomar cuidado com isso. Mesmo quando cristãos, nós precisamos tomar cuidado com isso. Pequenos erros não confessados podem se tornar pecados repetitivos na nossa vida. Podem se tornar iniquidades, que é o pecado que se repete e a gente não consegue parar com ele. E todo pecado começa com uma pequena concessão. Sabe por quê, queridos? Porque depois que nós somos atingidos por Cristo, depois que nós somos agraciados com o amor dele, grandes pedras não nos fazem mais tropeçar. E o inimigo sabe disso. Então sabe o que ele faz? Ele coloca pequenas pedrinhas no nosso caminho. Porque nas pequenas pedrinhas nós podemos cair. Por isso que a palavra diz: fica atento, guarda, cuidado com o que vem sobre você. Nós ainda somos humanos, nós ainda vivemos nessa terra, somos sujeitos aos sentimentos que aqui existem. Temos que tomar cuidado, queridos. Davi ficou escravo do que via. Ele olhou uma vez Betseba, olhou a segunda, olhou a terceira. Puxa, ela é bonita. Puxa vida, eu sou rei. Puxa vida, eu posso. E ele podia, porque pela lei ele podia. Ué, como pela lei ele podia? Ué, Saul, quando vai ser rei, Samuel não diz que ele poderia ter todo o dinheiro do reino, que ele poderia ter todos os animais do reino, que ele poderia ter todas as mulheres do reino? Depois vocês leram lá em 1 Samuel. Então o direito do rei era esse. Então ele, quando olha, ele começa a cobiçar, e quando vem dentro dele que ele pode satisfazer o seu desejo, pronto, Deus ficou de lado. Pensem nas situações que a gente já errou. Nós erramos quando nós dizemos: não, eu mereço, eu mereço me dar esse pequeno prazer. Quando eu digo eu mereço me dar esse pequeno prazer, Deus já está à parte. Porque eu não perguntei para ele: mas Senhor, eu posso ter esse pequeno prazer? Essa é a condução correta. Davi não fez isso. Quando uma vontade vem sobre nós precisamos nos voltar a Deus. Nós precisamos entender o que está sobre nós e confessar os nossos pecados. Porque quando nós confessamos o nosso pecado verdadeiramente, Deus é fiel e justo para nos perdoar. E nós temos que pedir a Ele que Ele manifeste em nós a vontade de parar com aquilo. Sabe quem escreve isso para nós? 1 João. Lá no livro de 1 João, no capítulo 1, do versículo 5 a 10, a palavra diz assim: a mensagem que Cristo nos deu e que anunciamos a vocês é esta: Deus é luz e não há nele nenhuma escuridão.
Portanto, se dissermos que estamos unidos com Deus e ao mesmo tempo vivemos na escuridão, então estamos mentindo com palavras e ações. Porém, se vivemos na luz como Deus está na luz, então estamos unidos uns com os outros, e o sangue de Jesus, o seu Filho, nos limpa de todo pecado. Se dizemos que não temos pecado, estamos nos enganando e não há verdade em nós. Mas se confessarmos os nossos pecados a Deus, Ele cumprirá a sua promessa e fará o que é correto. Ele perdoará os nossos pecados e nos limpará de toda maldade. Se dizemos que não temos cometido pecados, fazemos de Deus um mentiroso e a sua mensagem não está em nós. Queridos, quando uma vontade muito forte vem sobre nós, sabe o que nós devemos fazer? Ir a Deus, buscar nele força. Nós precisamos dele para controlar o nosso coração. Por que nós precisamos dele? Porque a palavra diz que o nosso coração é enganoso. Quem o conhecerá, diz a palavra? Só Deus conhece o nosso coração. Só Deus é capaz de aplacar esse vulcão no nosso coração e apagá-lo. Então nós precisamos, sozinho, queridos, nós não vamos vencer as nossas vontades. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. A nossa vontade é muito maior do que nós. Por isso que as pessoas erram. Por isso que de repente casamentos que parecem perfeitos são desfeitos. Por isso que pessoas que parecem um exemplo, de repente aparece alguma coisa sobre a vida dela. Porque nós achamos que podemos controlar algo que é incontrolável. Nós precisamos de Deus nesse momento. Só o Espírito Santo nos ajuda a isso. Só Ele traz cura sobre essa situação. Nós não podemos andar sozinhos. E eu vou falar de novo. Davi é o único personagem bíblico que é chamado um homem segundo o coração de Deus. Deus fala isso. Eu achei a Davi, dos filhos de Jessé, um homem segundo o meu coração, que irá fazer a minha vontade. E esse homem errou. No momento que ele precisava mais de Deus, foi o tempo que ele disse, deixa que eu resolva sozinho. Precisamos ter cuidado com isso, queridos. O negócio é que depois que ele erra, ele oculta o erro. Quantos de nós fazemos isso? Não, se expor isso daí, o que vão pensar de mim? Queridos, o que importa é o que Deus pensa de nós. Porque o que os outros pensam de nós nos avalia aqui. O que Deus pensa de nós é o nosso passaporte para a eternidade. Eu prefiro o passaporte para a eternidade. Eu prefiro poder entrar na presença dele naquele dia, do que ser bem avaliado pelos homens aqui embaixo. É isso que nós temos que tomar como decisão nas nossas vidas. Davi não teve coragem de confessar o seu erro. Não só não teve coragem, quando Betseba volta e diz, Davi, estou grávida. E agora? O que nós vamos fazer? Sabe o que acontece? Davi sente. Aí ele sente o peso do erro dele. Aí ele fala, se isso for exposto. Bom, vamos analisar as consequências. Pela lei de Moisés eu posso ser julgado. E quem sabe ela vai ser apedrejada e eu também, porque ela é uma adúltera e eu também sou. Mas eu sou o rei. Mas eu não posso ir contra a lei de Moisés. A lei de Moisés está acima de mim como rei. Estou literalmente perdido. O que eu faço? Aí ele teve um grande plano. Vou enganar o marido dela. Trago o cara, engano ele e fica tudo resolvido. Só que ele não contava com a integridade de caráter do marido dela. Ele não contava com a ética que o marido dela tinha. E aí ele vê que o plano dele não dá certo. E sabe o que acontece? Se vocês leem lá a palavra em Samuel, vocês vão ver essa história. Diz que a palavra diz que ele fica irado. Quando ele tenta a segunda vez enganar o marido de Betsabá, que é Urias, e ele não se rende à enganação dele, ele fica com ira no coração. Sabe o que uma pessoa irada faz? Perde todo o controle. Aí o vulcão já está em erupção e já está destruindo tudo pela frente dele. Porque ele literalmente manda matar o marido de Betsabá. Literalmente ele dá uma ordem ao seu comandante, e Urias era um herói,
era um dos 37 homens de confiança de Davi, isso está escrito na palavra, e ele manda esse homem para a morte. Um homem que teria dado a vida por ele. Ele não precisava mandar para a morte. Era um homem que, se estivesse em batalha e o rei estivesse em perigo, ele daria a vida pelo rei. E ele manda esse homem para a morte. Urias morre. E sabe o que Davi faz? Ele posa de bonzinho. Perante o povo, ele se torna ainda um rei ainda mais legal. Porque ele pega a esposa do herói dele morto. E para que ela não fique viúva, ele a torna sua esposa. O povo deve ter aplaudido, o povo deve ter delirado. Que rei que nós temos! O herói dele morre, e ele, para homenagear o herói, traz a esposa para o palácio. Ninguém sabia o que passava no coração dele. Nem ele. Porque a palavra diz que durante 1 ano ele viveu nesse pecado. 1 ano ele viveu nessa enganação. E a palavra diz que Davi entrava na tenda todos os dias. Então ele ia à igreja todos os dias. Ele dobrava o joelho na presença do Senhor. Ele orava ao Senhor. Eu digo até que ele sacrificava ao Senhor. Mas não estava adiantando mais nada. Tanto não estava adiantando que o coração dele, verdadeiramente enganoso, já não entendia mais quem ele era na presença de Deus. Mas, queridos, essa história me mostra que Deus tem um profundo amor por nós. Que mesmo nessa situação, ele manda um profeta confrontar Davi. E Davi confessa o seu pecado. Davi confessa o que ele havia feito. Ele verbaliza para o profeta. E ali, por que houve cura? Porque houve um verdadeiro arrependimento. Naquele momento, Davi, se tivesse que perder o reino, ele já não estava mais ligando para o reino. Se ele tivesse que ser olhado pelo povo como um cara sem vergonha, sem caráter, ele também já não estava mais preocupado com isso. O que preocupava Davi e o que ocupava o coração dele naquele momento era ele retornar a Deus. Era ele sentir que não tinha sido deixado de lado. Queridos, Paulo fala isso para nós. Ele fala, cuidado quando vocês estiverem em ira, vocês são cristãos, vocês tiveram a vida transformados. Não deixa com que essas coisas tomem conta de vocês. Não voltem a viver a vida antiga. Cuidado, monitorem, observem o que vocês estão fazendo. E ele escreve isso para a igreja de Éfeso. Ele escreve isso aos Efésios. Lá na carta de Efésios, no capítulo 4, do versículo 25 a 32, a palavra diz assim: por isso não mintam mais. Cada um diga a verdade para o seu irmão na fé, pois todos nós somos membros do corpo de Cristo. Se vocês ficarem com raiva, não deixe que isso faça com que pequem. E não fiquem o dia inteiro com raiva. Não deem ao diabo a oportunidade de tentar vocês. Quem roubava, não roube mais. Porém, comece a trabalhar a fim de viver honestamente e poder ajudar os pobres. Não digam palavras que façam mal aos outros, mas usem apenas palavras boas, que ajudam os outros a crescer na fé, a conseguir o que necessitam, para que as coisas que vocês dizem façam bem aos que ouvem. E não façam com que o Espírito de Deus fique triste, pois o Espírito é a marca da propriedade de Deus colocada em vocês, a qual é a garantia de que chegará o dia em que Deus os libertará. Abandonem toda amargura, todo ódio, toda raiva, nada de gritarias, insultos e maldades. Pelo contrário, sejam bons e atenciosos uns para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. O que Paulo está dizendo é que as decisões são nossas. Nós devemos ter cuidado com o nosso coração. Nós devemos ter cuidado com o que falamos. Nós devemos ter cuidado com esses vulcões que existem dentro de nós. Porque isso pode machucar vidas. Pode transformar pessoas. E principalmente a nós mesmos. Essa é a principal coisa. Por isso que o Provérbios diz, guarde o seu coração. Porque toda mudança tem que começar dentro de nós. Não adianta a pessoa dizer, eu quero que minha casa seja transformada.
Aí a pessoa começa a vir para a igreja, começa a ouvir a palavra, começa a ser tratada por Cristo, mas dentro da casa ela não é transformada. Ela continua gritando, continua falando, continua aparecendo uma pessoa amargurada, aparecendo uma pessoa que carrega raiz de amargura. E a pessoa que está ao lado dela, que não é cristã, olha para aquilo e fala, isso é o exemplo de Cristo? Isso eu não quero para a minha vida. Por isso que Paulo escreve, nós somos transformados, mudem a sua forma de agir. Não consegue? Toca o joelho, pede que Deus ajude. Ele diz, olha, não deixe o Espírito Santo triste. Isso significa, se você precisa, peça ao Espírito Santo. O problema é que às vezes a gente pede uma vez só, Espírito me ajuda que meu coração está doendo. E dali para frente você não pede mais. E a palavra diz que é com luta que nós ganhamos o reino. É com força que nós ganhamos as coisas. É com perseverança e persistência que nós somos transformados. Não é uma oraçãozinha que vai mudar o nosso coração. É uma constância e uma perseverança que muda o nosso comportamento. É isso que a palavra diz para nós, queridos. Davi, que nem eu falei, fica 1 ano pecando. Deus o restaura. Ele se arrepende. E a vida dele é transformada. Ele é restaurado na condição de um homem segundo o coração de Deus. Mas pastor, dali para frente, houveram uma série de problemas sobre Davi. Sim, porque a consequência sobre o pecado é o preço que nós pagamos. Mas Deus o perdoou. A entrada dele na vida eterna estava garantida. O passaporte dele estava garantido. A partir daquele momento ele falou o seguinte, bom, o que eu fiz trouxe consequências. Qualquer erupção de vulcão traz consequências. Agora o interessante é que depois de passar da erupção de um vulcão, sabe o que acontece com o solo que recebeu aquela fumaça, aquela lava? Se torna mais fértil do que antigamente. Quando nós nos arrependemos, quando nós confessamos o nosso pecado, quando nós permitimos que Deus trabalhe sobre a nossa vida, nós podemos ser verdadeiramente curados. E verdadeiramente curados, nós podemos trazer cura sobre a vida das outras pessoas. Porque nós passamos por isso. E é isso que a palavra nos ensina. É isso que a palavra diz. O preço que nós pagamos pelos nossos erros, isso faz parte. Porque nós cometemos o erro. Agora, quando nós confessamos o nosso pecado, Deus nos perdoa. Aí existe uma grande diferença, queridos. Que quando nós confessamos o nosso pecado a Deus, Ele nos perdoa. Mas muitas vezes nós ainda não fomos curados no nosso coração. E para que venha cura no nosso coração, nós temos que confessar os nossos pecados uns aos outros. E Tiago escreve isso em Tiago 5,16. Ele diz, confessai as vossas culpas uns aos outros, e orai uns pelos outros para que sarais, ou para que sejais curados. A oração feita por um justo muito pode no seu efeito. Se Davi, no primeiro ou no segundo momento que ele começou a cobiçar Betsabá, ele tivesse procurado alguém e tivesse confessado a sua vontade, tivesse procurado o próprio Natan, que era o conselheiro espiritual dele, e dizer, Natan, chega aqui, Natan, preciso conversar com você, a situação está difícil, estou olhando ela e a cobiça está vindo grande, vamos orar a Deus para que tire isso de mim. Ele teria feito o que está em Tiago 5,16. Ele teria buscado a presença do Senhor. Ele teria aberto o seu coração e ter confessado a uma outra pessoa o seu erro. Porque quando nós vamos a Deus, Ele nos perdoa e libera o acesso de novo a Ele. Mas a cura pode não ter vindo sobre o nosso coração. Por isso que Paulo escreve aos Efésios, confessai uns aos outros. Porque como seres humanos, nós precisamos mostrar que nós não somos super-heróis da fé. Que nós não somos super pessoas que não são afetas aos problemas da vida. Por isso que nós precisamos falar uns aos outros o que vem sobre nós. Porque quando nós falamos, e a pastora Lia falou isso na quarta-feira, quando nós verbalizamos, nós começamos a colocar para fora aquilo que nos incomoda. Quando nós verbalizamos, nós abrimos o nosso coração para alguém semelhante a nós e dizemos, escuta, eu não sou tão perfeito quanto você pensa. Eu sou um ser humano igualzinho a você.
E por ser um ser humano igualzinho a você, eu preciso que você ore por mim, porque eu também sou um pecador. E nessa comunhão, nessa humilhação, muitas vezes, que alguns dizem, é que vem a cura sobre as nossas vidas. Humilhai-vos diante da poderosa mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Queridos, nós não somos super-heróis da fé. Nós dependemos uns dos outros. Nós dependemos de pessoas que nos ajudem, nos corrigem e intercedam por nós. É isso que a palavra diz. Quando vem essa palavra, eu já falei isso para vocês, hoje é dia de cura, queridos. Eu creio que essa palavra Deus trouxe, porque hoje é dia de cura. É dia de cura nos nossos corações. Jesus está às portas. Jesus está vindo, Jesus está voltando para buscar a sua igreja. Ele vai buscar pessoas que entendam o princípio do seu reino. Ele não vai buscar super-heróis. Porque se ele fosse buscar super-heróis, Jesus não teria chamado os fariseus de hipócritas. Porque aos olhos do povo, eles eram os caras daquela época. Conheciam tudo, seguiam a lei, faziam tudo direitinho. E Jesus vira para eles e fala assim: hipócritas. Jesus não vem buscar uma igreja de aparência, Ele vem buscar corações quebrantados na presença dEle. Corações que reconheçam quem Ele é. Amém. E é isso que a gente tem que buscar ser. Então hoje eu desafio vocês. Se há alguma coisa que incomoda demais o coração de vocês, confessem isso a Deus. Coloque isso na presença dEle. Coloque na presença dEle e diga: Senhor, está difícil sozinho. Eu preciso do Senhor. Se o Senhor não estiver comigo, eu provavelmente vou errar. Eu não quero errar. E Senhor, se eu tiver que confessar alguém o meu pecado, que o Senhor coloque alguém na minha frente. Traz alguém na minha mente, traz alguém no meu coração, alguém que eu possa falar. Sabe por que muitas vezes nós não confessamos os nossos pecados a ninguém? Porque nós temos medo da língua ferina do outro. Como é que eu vou abrir meu coração para alguém? O que essa pessoa vai fazer com o que eu falar a ele? Mas queridos, nós temos que seguir a palavra. Nós temos que ter confiança uns nos outros. Paulo falou isso aos Efésios. Confiem nos outros, confessem, vocês são irmãos em Cristo. O mesmo Cristo que limpou um, limpou todos. Por isso, quando nós precisamos confessar alguma coisa, nós precisamos dobrar o nosso joelho e dizer: Senhor, para quem eu falo? Com quem eu converso? Porque quando Jesus dá a direção, Ele sabe que aquela pessoa vai trazer cura. Ele sabe que aquela pessoa vai te ouvir. Ele sabe que aquela pessoa vai te ajudar naquele momento. Por isso, queridos, agora de manhã eu clamo e eu peço a vocês: não deixe o inimigo enganar vocês. Façam com liberdade de espírito essa oração. Façam com liberdade de espírito, dizendo: Senhor, toca no meu coração, mexe na minha vida. Se precisar tirar alguma coisa que está errado, tira, me mostra, me revela. Mas transforma a minha vida, transforma o meu querer, transforma o meu realizar. Senhor, em nome de Jesus, que isso aconteça. Nós podemos orar nessa manhã? Podemos orar?